Existem palavras ditas ao vento e existem orações que tocam o mais profundo do sofrimento humano. A oração que você está prestes a conhecer se encaixa nesta segunda categoria. É uma súplica inspirada em Carlo Acutis, o jovem beato que via em Jesus Eucarístico o refúgio e na oração, o segredo para atravessar as trevas da angústia. Milhares de pessoas em todo o mundo estão começando a rezá-la, e os relatos são poderosos. Mentes que encontram alívio após anos de ansiedade, corações que sentem a paz em meio à depressão, famílias que veem a luz após o esgotamento mental. Algo está acontecendo hoje, algo que não podemos ignorar. Carlo costumava dizer: a Eucaristia é minha autoestrada para o céu, e que não é preciso esperar para encontrar a santidade na luta diária. Se você busca esta paz, inscreva-se neste canal, compartilhe esta mensagem e deixe o seu gostei para espalhar esta esperança. Mas por trás dessas frases havia uma vida profundamente unida a Deus. Carlo rezava diariamente, não como uma mera obrigação, mas como quem busca a mão do melhor amigo em tempos de crise. Sua oração era humilde, mas cheia de fé inabalável, e por isso tocava a alma de Deus. Hoje, essa mesma fé se espalha como um bálsamo. A oração que descobrirá agora não é um conjunto de palavras mágicas. É um convite a trilhar o caminho de Carlo. Uma jornada de confiança, de entrega da dor e de amor profundo por Jesus, mesmo quando a mente está turva. Imagine que, neste exato momento, em diversos lugares, há pessoas em luta silenciosa contra a doença mental, rezando estas palavras e experimentando consolação. Talvez esse conforto esteja alcançando você agora mesmo. A força desta oração reside no fato de nascer de um coração jovem que soube entregar a Deus tudo, incluindo sua doença e sofrimento físico. Carlo ofereceu sua vida pela igreja e dizia que cada pequeno ato de amor, cada sopro de esperança, pode transformar o mundo. Esta oração carrega esse espírito de oferta. É um ato de amor, de confiança total e de abandono a Deus. E quando feita com sincera fé, os frutos são surpreendentes. Talvez você sinta ultimamente que precisa de um milagre para a sua saúde mental, para a sua família, para encontrar sentido no trabalho ou para a calma do seu coração. Este pode ser o momento que você esperava. Hoje é a oportunidade de se abrir à graça, de permitir que Deus haja de uma maneira nova em seu interior. Jesus disse: tudo o que pedirdes com fé na oração, o recebereis. Mateus 21, 22. Esta promessa não expira. Está viva hoje e pode se cumprir em você se orar com a mesma confiança de Carlo. Este vídeo não é um acaso. É um convite direto para que você entre nesta corrente de oração e veja por si mesmo o que a fé pode fazer contra a tristeza. Fique conosco até o fim, pois você não só conhecerá a oração que está gerando cura espiritual e emocional no mundo, mas também a rezaremos juntos, para que possa se unir a milhares que hoje invocam o nome de Jesus em busca de paz mental. Nos próximos minutos, falaremos sobre a vida de oração de Carlo Acutis. Descobriremos como um jovem de apenas 15 anos conseguiu deixar um legado tão profundo e por que seu exemplo continua a inspirar milhões a buscar a paz que só Deus oferece. Para entender a potência desta oração, precisamos olhar o coração de Carlo. Ele não foi um jovem comum. Desde cedo, demonstrou uma sensibilidade especial pelas coisas de Deus. Aos 7 anos, pediu para fazer sua primeira comunhão, e desde então nunca deixou de ir à missa diária. Sua vida era simples, mas profundamente unida ao sobrenatural. Ele não era um místico isolado. Gostava de videogames, tinha amigos, ria e apreciava a vida normal de um adolescente. Contudo, seu dia girava em torno de Jesus. Depois da escola, visitava o Santíssimo na igreja. Rezava o rosário todos os dias, mesmo cansado. Carlo entendia que a oração era o motor de sua saúde espiritual. Ele dizia: nossa meta deve ser o infinito, não o finito. O infinito é nossa pátria. Devemos sempre olhar para o céu. Não eram apenas palavras bonitas,
mas o reflexo de um jovem que havia fixado seu olhar em Deus. Quando orava, fazia-o com o coração aberto. Não repetia palavras vazias. Falava com Jesus como a um amigo íntimo. Em seu quarto, tinha um pequeno canto de oração onde lia o Evangelho e meditava. Ali, entregava seu dia, suas alegrias, suas preocupações e seus pequenos sacrifícios. Sua mãe relatava que Carlo tinha uma confiança inabalável na providência. Quando surgiam problemas, especialmente os emocionais ou de saúde na família, ele sempre dizia: Deus quer, Deus permite, e se Ele permite, é para um bem maior. Essa atitude de abandono confiante o acompanhou até o fim, inclusive em sua doença. Carlo não se limitava à oração pessoal. Ele também convidava os outros a rezar. Ele animava amigos a irem à missa, a se confessarem, a visitarem o Santíssimo. Muitos jovens distantes da fé voltaram à igreja graças ao seu exemplo e sua alegria contagiante. Seu amor pela Eucaristia era tão grande que ele criou um site sobre milagres eucarísticos. Passava horas pesquisando e desenhando a página, pois para ele, mostrar que Jesus está vivo na Eucaristia era sua maneira de evangelizar na era digital. Tudo isso mostra que a oração de Carlo não era um ato isolado, era o centro de sua vida. E é precisamente essa coerência e fé simples que dá tanta força à sua intercessão hoje. A Igreja o beatificou por ter vivido as virtudes em grau heróico e milhões o invocam como exemplo de santidade juvenil. A oração que hoje gera milagres de paz interior é inspirada nesse modo de rezar, simples, direto, confiante. Não se trata de fórmulas complexas, mas de abrir a mente e o coração para que Deus cure. Carlo nos ensinou que qualquer um, até mesmo um adolescente no século XXI, pode viver em amizade com Jesus se lhe dedicar tempo. Talvez você se pergunte: minha oração pode de fato mudar algo na minha luta contra a depressão? A vida de Carlo responde com um sim retumbante. Seus amigos contam que, após rezar, muitas vezes os problemas pareciam se resolver, incluindo momentos de grande tristeza ou dificuldade escolar. Não era mágica, era fé em ação. Hoje, você pode entrar nesse mesmo caminho. Se Carlo, com 15 anos, tocou tantos corações, por que você não poderia ver um milagre de paz em sua própria vida? A oração é o lugar onde Deus e o ser humano se encontram, e nesse encontro sempre há cura. A força da fé contra a angústia na história e na Bíblia. Nos próximos minutos, descobriremos o poder da oração na Bíblia e na história da Igreja. Veremos como, desde o Antigo Testamento até hoje, as súplicas dos justos têm transformado o curso dos acontecimentos e por que esta oração que você está para conhecer está gerando cura interior no mundo. Desde o início da humanidade, a oração tem sido a ponte entre o céu e a terra. Não é uma invenção humana, mas uma resposta ao chamado de Deus que nos busca. Toda vez que alguém eleva sua voz ao céu, algo se move, e as Escrituras estão cheias de exemplos. No Antigo Testamento encontramos Ana, a mãe de Samuel. Ela era estéril e sofria profundamente por não ter filhos. Em vez de se render ao desespero, foi ao templo e derramou sua alma perante Deus. Sua oração foi tão intensa que o sacerdote pensou que estivesse embriagada. Deus ouviu sua súplica e lhe concedeu um filho, que se tornou um dos grandes profetas de Israel. Outro exemplo é o profeta Elias. Em meio a uma seca que durava anos, Elias subiu o Monte Carmelo e orou pedindo chuva. Não orou apenas uma vez. Perseverou 7 vezes, enviando seu servo para olhar o horizonte. Finalmente, uma pequena nuvem surgiu e a chuva retornou à terra. A oração de um homem mudou o destino de todo um povo. No Novo Testamento, o próprio Jesus nos ensinou a importância da oração. Antes de escolher seus discípulos, passou a noite inteira em oração. Antes da paixão, foi ao horto do Getsêmani e ali, em meio à angústia mortal, prostrou-se e disse: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Jesus também nos ensinou a rezar quando os discípulos lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Ele lhes deu o Pai Nosso, uma oração que resume toda a fé cristã. Ensinou-nos a pedir, a confiar, a perdoar e a esperar o reino de Deus.
A história da Igreja também nos mostra o poder da oração. Santo Agostinho, um dos grandes doutores da Igreja, teve uma juventude distante de Deus, mas sua mãe, Santa Mônica, rezou por ele durante anos. Suas lágrimas e súplicas não foram em vão. Agostinho se converteu, foi batizado e se tornou um dos maiores defensores da fé. Em tempos de dificuldade, a oração sempre foi a força dos cristãos. Durante as perseguições, os primeiros discípulos se reuniam nas casas para orar, e ali encontravam coragem para seguir em frente. Em momentos de epidemias, guerras ou desastres, a Igreja organizava vigílias e adoração. O povo de Deus encontrava consolo e esperança para o futuro. Tudo isso nos mostra que a oração não é um ato vazio. Ela tem poder real porque conecta nossa fragilidade com a onipotência de Deus. A oração abre portas, quebra correntes, traz consolo, cura feridas e até muda o rumo da história. Carlo Acutis conhecia essas histórias e nelas se inspirava. Ele adorava ler vidas de santos e ver como a oração transformava o seu mundo. Por isso, nunca deixava de falar com Jesus, mesmo nos dias mais agitados. Sua vida era um lembrete constante de que orar não é perder tempo, mas ganhá-lo para a eternidade. Se Deus ouviu a oração de Ana, de Elias, dos apóstolos, de Santa Mônica, Ele também ouvirá a sua. Ele não parou de responder. E esta oração, que está gerando milagres de serenidade no mundo inteiro, é prova de que Deus continua agindo no presente. Nos próximos minutos, você descobrirá qual é essa oração, como surgiu e por que tantas pessoas estão vendo resultados extraordinários ao rezá-la, especialmente em sua luta pela saúde mental. Prepare-se, pois o que você conhecerá pode ser o início de uma nova fase em sua vida espiritual. A oração de confiança total e cura interior. Chegou o momento de falar da oração que está transformando vidas no mundo inteiro. É uma oração simples, breve, mas profundamente poderosa. Muitos a chamam de oração da confiança. Outros, de oração da entrega total. O importante não é o nome, mas o espírito com que é rezada. Ela nasce de um coração que decide colocar tudo nas mãos de Deus. Inspirada na espiritualidade de Carlo Acutis, esta oração resume seu modo de vida. Oferecer cada dia, cada sofrimento mental e cada alegria como um ato de amor. Carlo repetia frequentemente: Jesus, eu confio em vós. Fazei de mim o que quiserdes. Essa frase dita com o coração é o núcleo desta oração. A versão completa é assim: oração de confiança, inspirada em Carlo Acutis. Senhor Jesus, entrego-vos este dia e tudo o que sou. Ofereço meus pensamentos, minhas palavras e minhas obras. Consagro a vós minha família, meus amigos e aqueles que mais necessitam, especialmente os que sofrem de doenças mentais. Fazei de mim um instrumento de vossa paz e de cura. Tomai meus sofrimentos, minhas ansiedades e uni-os aos vossos para a salvação das almas. Dai-me a graça de viver em estado de graça, de vós amar a cada momento e de nunca me afastar de vós. Jesus, eu confio em vós. Fazei de mim o que quiserdes. O que torna esta oração especial não é apenas o seu conteúdo, mas o efeito que produz em quem a reza com sinceridade e consciência. É uma declaração de fé, de abandono e de confiança total em Deus. Quando dita com sinceridade, a mente se acalma e Deus pode agir. Milhares de pessoas compartilham testemunhos do que acontece quando começam a rezá-la diariamente. Alguns relatam ter encontrado a paz em meio a crises de pânico. Outros viram mudanças em sua vida familiar, reconciliações inesperadas e até melhorias no quadro de doenças mentais que os médicos consideravam resistentes ao tratamento. A chave está na fé. Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: muda-te daqui para lá, e ela se mudará. Mateus 17:20. Esta oração é esse grão de mostarda semeado no coração. Uma semente de fé, por menor que pareça, pode fazer florescer milagres de esperança e saúde interior. O mais bonito é que esta oração não exige condições especiais. Você pode rezá-la em seu quarto, a caminho do trabalho,
na igreja ou em silêncio antes de dormir. Pode rezá-la sozinho ou com a família. Carlo a rezaria com o mesmo espírito em qualquer lugar, pois para ele o que importava não era o onde, mas o como, ou seja, com o coração totalmente aberto. Quando você reza esta oração, está dizendo a Deus: confio mais em vós do que nos meus medos, nas minhas dúvidas e nos meus problemas. E Deus não se deixa vencer em generosidade. Não é uma fórmula mágica. Se buscar resultados imediatos, sem abrir o coração, não verá mudanças. Mas se a rezar com perseverança a cada dia, começará a notar que algo em seu interior se transforma. Talvez o primeiro milagre não seja externo, mas interno. Paz no meio da tempestade, força para seguir em frente, esperança onde antes havia desespero. Testemunhos de paz e cura. Nos próximos minutos, você ouvirá relatos reais de pessoas que começaram a rezar esta oração e viram como suas vidas começaram a mudar. Suas histórias podem ser o impulso de que você precisa para começar a rezá-la também e esperar grandes coisas de Deus. O mais impressionante desta oração não é apenas sua beleza, mas o que está acontecendo quando as pessoas a rezam com fé, especialmente aquelas que lutam contra a depressão e a ansiedade. Uma jovem na América Latina contou que estava há meses em uma crise de ansiedade profunda e falta de sentido, chegando ao ponto de perder a esperança. Ela decidiu rezar esta oração todas as manhãs, oferecendo seu dia a Jesus, como fazia Carlo. Em poucos dias, ela sentiu um alívio inesperado, um peso que se dissipou. Não foi sorte, diz ela. Foi o momento em que decidi confiar minha luta a Deus, em vez de me afundar nela. Outro testemunho vem de um jovem que sofria de insônia crônica devido à ansiedade. As noites eram um tormento, vivia com medo constante. Começou a rezar a oração inspirada em Carlo todas as noites, pedindo serenidade. Pouco a pouco, começou a dormir melhor. Seus pensamentos ficaram menos negativos e ele recuperou a alegria. Hoje, compartilha sua experiência com outros jovens e os anima a rezá-la. Há também casos de cura emocional profunda. Na Itália, uma mãe escreveu que seu filho havia nascido com um quadro de profunda tristeza e apatia que exigia tratamento intensivo. Enquanto esperavam a consulta com o especialista, a família começou a rezar esta oração diariamente. No controle, os médicos notaram uma mudança drástica na disposição e no comportamento da criança, que voltou a sorrir e a interagir. Foi um milagre de paz, disse a mãe. Sabemos que Carlo intercedeu e que Jesus ouviu nossa súplica pela saúde mental do meu filho. Esses testemunhos não são isolados. Histórias semelhantes se repetem em diferentes países. Casamentos em crise que se reconciliam pela paciência encontrada. Pessoas que abandonam vícios que mascaravam a dor emocional, jovens que voltam à fé após anos de vazio existencial. Em cada caso, o que faz a diferença é a abertura do coração e da mente. A oração abre a porta para que Deus possa curar as feridas mais internas. Carlo Acutis costumava dizer que não devemos nos contentar com uma vida medíocre, mas aspirar à santidade. Para ele, cada dia era uma oportunidade para amar mais, oferecer mais e confiar mais. Esta oração incorpora esse espírito. É um convite diário para deixar que Deus guie nossa história. Os milagres que estão ocorrendo não são apenas favores materiais. Muitos deles são milagres interiores. A graça de perdoar após anos de ressentimento. A força para superar uma tristeza profunda que parecia impossível. A paz no meio do luto. Esses milagres são ainda maiores porque transformam o coração para sempre. Poderia o mesmo acontecer com você? Sim. Deus não faz exceções. O que Ele fez por outros, pode fazer por você. Só precisa do seu sim e de sua decisão de começar a rezar com fé. Como rezar pela sua saúde mental? Nos próximos minutos, eu lhe ensinarei como rezar esta oração da melhor maneira, para que também em sua vida comecem a florescer milagres de serenidade. Você não precisa de nada especial, apenas de um coração disposto e alguns minutos do seu dia. Ouvir testemunhos de milagres pode nos inspirar,
mas o mais importante é passar da inspiração à ação. A oração que você acabou de conhecer não é um mero texto bonito. É uma poderosa ferramenta espiritual que pode transformar sua vida se feita com o coração aberto. A primeira coisa que você deve entender é que não se trata de magia. Não se trata de repetir palavras para obrigar Deus a cumprir seus desejos. A oração é um ato de confiança, um encontro com o Senhor, onde você entrega a sua vontade e permite que Ele o surpreenda. Quando Carlo rezava, não o fazia para manipular Deus, mas para se unir ao seu plano. Portanto, o primeiro passo para rezá-la é a disposição interior. Busque um lugar tranquilo, onde possa se concentrar por alguns minutos. Pode ser seu quarto, uma capela, ou até mesmo o carro antes de começar o trabalho. Respire fundo, acalme sua mente e lembre-se de que Deus está ali com você. Em seguida, reze devagar. Não a recite de memória apressadamente. Cada palavra é uma chave que abre o coração. Ao dizer, entrego-vos este dia, faça-o de verdade. Pense no que fará, nas pessoas que verá e nos desafios emocionais que enfrentará. Coloque tudo isso nas mãos de Jesus. Se disser, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Pense nas pessoas que precisam de sua paciência, seu perdão ou sua bondade. Rezar com intenção transforma as palavras em algo vivo. A perseverança é fundamental. Não basta rezar uma vez e depois esquecer. Transforme esta oração em um hábito diário. Carlo dizia que a santidade é um processo de somas diárias, pequenos atos de amor que no final fazem uma grande diferença. Rezar esta oração todas as manhãs ou noites será como acender uma lâmpada em sua alma, que iluminará seu dia. Outra recomendação é acompanhá-la dos sacramentos. Se puder, confesse seus pecados para limpar o coração e dar ainda mais força à sua oração. E se tiver oportunidade, receba a Eucaristia com frequência. É o alimento que nutre sua fé. Não desanime se não vir resultados imediatos. Às vezes, os milagres não são visíveis instantaneamente, mas a graça começa a agir de formas invisíveis. Pode ser que a primeira mudança ocorra em seu interior. Mais paz, mais paciência, mais esperança. Esse é o terreno onde Deus prepara algo grande. Carlo vivia com essa confiança. Mesmo quando soube que tinha leucemia, não parou de rezar. Em vez de se queixar, ofereceu sua dor pela Igreja e pelo Papa. Essa é a essência desta oração. Entregar tudo para que Deus o transforme, inclusive as dores da alma. Se quiser, você pode escrever a oração em um papel e colocá-la na mesa de cabeceira ou no espelho do banheiro para se lembrar dela todos os dias. Você também pode ensiná-la à sua família e rezá-la junto. Famílias que oram unidas fortalecem seus laços e criam um ambiente de fé. O legado de Carlo: não ser uma fotocópia da tristeza. Nos próximos minutos, falaremos de algo muito especial, como o próprio Carlo nos inspira a manter viva a chama da oração, e que ensinamentos seus podemos aplicar hoje para que esta prática se torne um caminho de santidade e de milagres interiores. Se Carlo Acutis pudesse falar com você hoje, certamente lembraria algo que repetia com frequência. A tristeza é olhar para si mesmo. A felicidade é olhar para Deus. Esta oração que você está aprendendo não é outra coisa senão isso: levantar o olhar. Ao rezá-la, você para de se concentrar apenas em seus problemas e começa a olhar para Deus, que é maior do que qualquer dificuldade ou angústia mental. Carlo vivia no mundo, mas não se deixava arrastar por ele. Usava a internet, sim, mas para evangelizar. Tinha amigos, mas não se deixava levar por más influências. Sua vida demonstra que a santidade é possível no dia a dia, e a oração era o seu segredo. Ele sabia que, para se manter perto de Jesus, precisava alimentar-se espiritualmente todos os dias. Por isso, ia à missa diária, fazia adoração eucarística e rezava o rosário. Sua vida não foi cheia de milagres espetaculares, mas sim de graça, paz, alegria e generosidade. E essa graça o sustentou mesmo quando recebeu o diagnóstico de leucemia.
Quando lhe perguntaram se estava sofrendo, Carlo respondeu que oferecia suas dores pela Igreja e pelo Papa. Isso nos mostra o nível de maturidade espiritual que ele alcançara, apesar de sua pouca idade. Ele não orava apenas por si, mas pelo mundo inteiro. Essa é a mensagem que nos deixa hoje. Fazer de nossa oração algo que transcenda nosso egoísmo. A oração inspirada em Carlo reflete essa visão. Quando dizemos, "Fazei de mim um instrumento de vossa paz", estamos nos colocando à disposição de Deus para ajudar os outros, para consolar e para ser luz onde há escuridão. Quando entregamos nossos sofrimentos, nós os unimos aos de Cristo para que tenham valor redentor. Carlo também insistia: "Não tenhas medo de ser santo. Todos nascem originais, mas muitos morrem como fotocópias." Esta frase é um chamado a não se conformar, a viver uma vida única e autêntica em comunhão com Deus. A oração diária é a forma de manter essa originalidade, de não deixar que o pecado ou a tristeza nos transformem em cópias do mundo. Imagine o que aconteceria se milhões de pessoas rezassem com esse espírito todos os dias. O mundo mudaria, famílias se reconciliariam, comunidades seriam curadas, a violência diminuiria. Pode parecer idealista, mas Carlo acreditava no poder da graça para transformar a realidade. Ele mesmo se tornou um pequeno apóstolo da oração. Não impunha nada aos amigos, mas sua alegria os contagiava. Muitos começaram a ir à missa graças a ele, simplesmente porque desejavam ter a paz que ele possuía. Você também pode se tornar esse testemunho vivo para os outros. Cada vez que rezar esta oração, lembre-se de que Carlo a rezou antes de você. Pense que ele está intercedendo no céu para que sua súplica seja ouvida. A Igreja o considera um beato, o que significa que ele já desfruta da presença de Deus e pode interceder por nós. Isontajais. O desafio dos 9 dias e a corrente de oração pela saúde mental. Nos próximos minutos, eu o convidarei a se juntar a um movimento espiritual que está crescendo no mundo inteiro. Milhares de pessoas que rezam esta oração diariamente e formam uma grande cadeia de fé e esperança. Pode ser que hoje seja o dia em que você comece a fazer parte de algo muito maior do que você. O que está acontecendo hoje não é pequeno. Em diferentes partes do mundo, pessoas de todas as idades estão descobrindo esta oração inspirada em Carlo e se unindo para rezá-la diariamente. Está se formando uma grande corrente espiritual, uma corrente de fé que atravessa países, culturas e línguas. A força desta corrente reside na união dos corações. Jesus prometeu: "Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles." Mateus 18:20. Imagine o poder de milhares de pessoas repetindo as mesmas palavras com a mesma fé, especialmente pela cura da depressão e da ansiedade. Por isso, quero convidá-lo a fazer algo concreto, um desafio espiritual de 9 dias. Durante 9 dias seguidos, reze esta oração uma vez ao dia, se possível no mesmo horário. Não importa se é de manhã ou à noite, o importante é a constância. 9 dias podem parecer pouco, mas a perseverança abre portas. Esse tipo de oração perseverante tem raízes profundas na tradição da Igreja. As novenas, orações de 9 dias, são inspiradas nos apóstolos que, após a ascensão de Jesus, permaneceram unidos em oração por 9 dias até receberem o Espírito Santo no Pentecostes. Foi essa oração constante que preparou o terreno para um derramamento de graça. Hoje você pode fazer o mesmo. Estes 9 dias podem se tornar um tempo de milagres de paz para você e sua família. Faça-o por sua saúde mental, por seus filhos, por seu casamento, pela conversão de alguém que você ama ou simplesmente para crescer na fé. Você não precisa fazer isso sozinho. Se quiser, convide sua família, um amigo, alguém de sua comunidade. Vocês podem rezá-la juntos por videochamada, em um grupo de chat ou presencialmente. Quanto mais pessoas se unirem, maior será a força desta corrente espiritual. Todos os dias, antes de começar, faça um pequeno ato de fé. Diga em voz alta: "Jesus, confio que hoje ouvireis minha oração.
especialmente pela minha saúde mental. Ao terminar, agradeça, mesmo que não veja resultados imediatos. A gratidão abre o coração para mais bênçãos. Carlo ficaria feliz em ver tantos jovens e adultos rezando juntos. Ele acreditava que a internet podia ser usada para o bem, e esta cadeia de oração é a prova de que a tecnologia pode unir corações em vez de dividi-los. Talvez durante estes 9 dias nem tudo seja fácil. Pode ser que em algum momento você não sinta vontade de rezar, se esqueça ou surjam distrações. Não desista. A perseverança é que traz os maiores frutos. Eu o convido a compartilhar nos comentários sua intenção para esta oração de 9 dias. Escreva algo como "rezo por" e complete com sua intenção. Assim, você não só estará rezando, mas outros que lerem seu comentário poderão se unir e rezar por você. Assim, formaremos uma verdadeira comunidade de intercessão. Nos próximos minutos, encerraremos este caminho com uma oração guiada. A rezaremos juntos para que você possa experimentar desde agora a paz que tantos estão recebendo no mundo inteiro. Este pode ser o momento em que seu milagre de saúde interior comece. Orando juntos, o início da sua nova história. Chegou o momento mais importante deste vídeo. Se você chegou até aqui, é porque seu coração está aberto e disposto a receber algo novo de Deus, especialmente a cura e a paz. Não é por acaso que você está aqui. Hoje, o céu o convida a confiar e a começar uma nova fase. Convido você a respirar fundo, fechar os olhos, se puder, e rezar comigo esta oração inspirada em Carlo. Não se limite a repetir as palavras, diga-as com a alma. Oração de confiança e entrega, inspirada em Carlo Acutis. Senhor Jesus, hoje eu vos entrego tudo o que sou. Consagro-vos este dia e cada instante de minha vida. Ofereço minha mente, meus pensamentos, minhas palavras e minhas ações, especialmente as lutas silenciosas da minha alma. Fazei de mim um instrumento de vossa paz e usai minhas mãos para levar consolo a quem sofre. Tomai minhas dores, minha ansiedade e minha tristeza, e uni-as às vossas para a salvação das almas. Eu vos entrego minha família, meus amigos e aqueles que mais amo. Abençoai nosso lar, livrai-nos de todo mal e fazei reinar em nossa casa a fé, a esperança e o amor. Jesus, eu confio em vós. Fazei de mim o que quiserdes, pois sei que vossos planos são melhores que os meus. Amém. Permaneça em silêncio por alguns segundos e deixe que estas palavras se gravem em seu coração. O que você acabou de fazer é mais do que repetir uma oração. É um ato profundo de fé. Você disse a Deus que confia nele, que entrega a ele suas lutas, seus medos e seus sonhos. E Deus sempre ouve quem o invoca com sinceridade. Talvez você não veja um milagre imediato, mas algo novo começou hoje. A semente já foi plantada, e a cada dia que você rezar esta oração, essa semente crescerá. Pode ser que a primeira mudança aconteça dentro de você. Paz no meio da tormenta, força para perdoar, clareza para tomar decisões. E quando o coração se transforma, a vida inteira começa a mudar. Carlo Acutis ficaria feliz em ver você dar este passo. Ele sonhava que as pessoas usassem suas vidas para se aproximar mais de Deus. E você está fazendo isso hoje. Você está entrando naquela autoestrada para o céu que ele tanto amava. A autoestrada da oração, da Eucaristia, da confiança em Jesus. Agora, eu o convido a fazer algo muito importante. Compartilhe nos comentários sua experiência. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Deixe esta frase como um sinal de que hoje você decidiu confiar sua vida a Deus. Além disso, se você tem uma intenção especial pela sua família, pela sua saúde mental ou por alguém que você ama, escreva ali. Milhares de pessoas poderão lê-la e se unir em oração por você. Também o convido a compartilhar este vídeo com alguém que precise. Talvez um amigo que esteja triste, alguém que enfrenta uma doença, uma pessoa que perdeu a fé. Você pode ser o instrumento que Deus usará para levar-lhe esperança.
Não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para continuar recebendo conteúdo como este. A cada semana, compartilhamos orações, reflexões e ensinamentos inspirados em Carlo Acutis que podem ajudá-lo a crescer em seu relacionamento com Deus. Antes de terminar, reserve um momento de silêncio e dê graças a Jesus. Agradeça por este encontro, por sua vida, pela oportunidade de recomeçar. Diga-lhe em seu íntimo: obrigado, porque sei que já estás agindo. Lembre-se, o que você fez hoje pode ser o início de um milagre. Carlo dizia que a santidade é um caminho para todos, não para poucos. Você acabou de dar um passo nesse caminho. Continue rezando, continue confiando e verá como Deus faz novas todas as coisas.